Então, estamos numa série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Quero convidar você para abrir hoje no capítulo 2, versos 12 a 18. Carta de Paulo aos Filipenses 2. Ontem à noite comecei com tosse, com dor na garganta. Eu falei, misericórdia. Aí foi para o nimesulida e xarope e pastilha para a garganta, e Deus deu graça e está dando para falar. Filipenses 2, versículos 12 a 18, e diz assim o texto: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmuração nem discussões. Foi uma tradução melhor do que contendas, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Sabia que é daqui que o seminário tira o nome deles? Em alguns folders do seminário Palavra da Vida, Valderrama, preservando a palavra da vida. Filipenses 2,16. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, é um sacrifício que envolve algum derramamento de líquido. Às vezes pode ser um azeite, às vezes pode ser sangue. De Paulo era o sangue, a cabeça cortada. Sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Eu acompanhei todas as exposições aqui, e mesmo assim eu quero aproveitar, porque isso aqui é um excelente exemplo de como o contexto histórico nos ajuda, e o contexto textual nos ajuda, principalmente quando a gente tem segurança dele. O que você quer dizer com isso? Vou explicar claramente. No contexto histórico, onde e como Paulo estava quando escreveu a carta aos Filipenses. Às vezes tem muitas pesquisas históricas, mas aqui nós temos a bênção e o privilégio de ter uma resposta clara, inequívoca. Atos 28:16, eu vou mostrar, diz claramente, vocês conhecem bem, dão aula sobre isso, a trajetória de Paulo depois do capítulo 9 da conversão, quando ele foi andando de cidade em cidade, perante um procurador, perante um governador, até que chega aquele ponto em que alguém diz para ele: para César apelastes, para César irás. E vocês conhecem toda aquela história do naufrágio de Atos 27 e 28, onde finalmente Paulo foi parar em Roma. E Atos 28:16 diz assim: uma vez em Roma, não tem jeito de ser mais claro, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. A gente aprende no livro de Atos que Paulo tinha como profissão fazer tendas. Isso aí deu nome a uma missão internacional no mundo, e deu nome a um estilo de fazer missões. Hoje o pessoal antigamente falava, depois de um tempo começou a falar sobre bivocacional, agora missions business, ou business missions, negócios em missões. Mas Paulo trabalhava, ele fazia tendas. O que ele fez? Ele pegou esse dinheiro e guardou na caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal em Jerusalém. Vocês sabiam disso, né, gente, ou não? A primeira agência da Caixa Econômica Federal foi em Jerusalém, e o primeiro correntista foi o apóstolo Paulo. Ele nunca mandou um WhatsApp para vocês, não? Mas é verdade.
eu estou num tom de humor nessas coisas, mas o que o texto diz assim? Diz aqui, por sua própria conta. Ele alugou uma casa. Nós poderíamos dizer que Paulo era uma espécie de uma prisão domiciliar. A única diferença é que hoje, ao invés de ter um soldado romano do lado dele, é provável que ele teria uma tornozeleira eletrônica para contextualizar e atualizar. Mas o texto é claro, e vocês sabem que eu amo essas coisas de texto claro. Como eu não chuto cadeira e não xingo, mas tenho pouca paciência com essas coisas de, e foi Paulo, Cesareia, o texto deuteropaulino, misericórdia. Você está com coisa tão clara na sua frente, vai. Pega o filé e come, ao invés de jogar o filé fora e ficar roendo o osso. O texto continua, por 2 anos. Quanto tempo será? Não imagina, lê o texto e aceita a autoridade dele. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Qualquer pessoa que chegava, o que o senhor veio fazer aqui? Eu vim fazer uma visita para Paulo, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez. A palavra grega parresia, que não tem nada a ver com parecia, ela está muito traduzida por ousadia, sem impedimento algum. Não se esqueçam, meus irmãos, de novo, eu gosto de mencionar isso, Deus é sábio e estratégico. Quem escreve o livro de Atos? Lucas. Quem ele era? Um médico. Então ele tem uma precisão cirúrgica como historiador, que ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, nesse tempo, na sua primeira prisão em Roma, eu vou dar os detalhes daqui a pouquinho, ele escreve 4 cartas. As cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Tanto que esse livro aqui, publicado pela Vida Nova, Epístolas da Prisão, Dr. Russell Shedd, quem conheceu, e o Duimo Holland, que foi diretor da Faculdade Teológica Batista de Brasília há muitos anos. O Valmir trouxe ele aqui uma vez. Naquela época ele falou que era necessário 25 anos para se fazer um homem de Deus. Eu estou no ministério há 38 e até hoje eu não sou. Estou tentando. As epístolas da prisão. Aí eu estava olhando só Mary Tenney, o Novo Testamento, sua origem e análise, é um dos clássicos de introdução ao Novo Testamento. E tem um texto bem curtinho dele aqui, ó. Não há dúvida de que foram escritas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão durante o período da prisão, pois todas essas cartas fazem referência às prisões. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Provavelmente é correta a opinião de que foram escritas de Roma, pois em Filipenses 4:22 Paulo fala assim, ele faz alusão ao palácio de César. Em Filipenses 1:13 ele faz alusão à guarda pretoriana. Então está muito claro que ele estava em Roma e não em Cesareia. O texto é claro. Então aí você tem as cartas da prisão, 61, 62. Como é que a gente sabe disso? É só pegar a data do final de Atos, e é só pegar a data de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, e está pronto. Aliás, a editora Cristã Evangélica tem uma revista que inicialmente chamava Cartas da Prisão, depois foi uma das revistas que eu fiz a reedição, uma nova edição, quando a gente passou por lá. Mas não saiu subtítulo Cartas da Prisão. Então, a palavra algemas, por exemplo, ela ocorre 9 vezes no Novo Testamento. Dessas 9 vezes, 1, 2, 3, 4, 5 estão nas epístolas da prisão. A palavra cadeias aparece 3 vezes nessas cartas de Paulo, não em toda a Bíblia, tá? Nem no Novo Testamento. Efésios 6:20 é onde ele fala que eu sou embaixador em cadeias. Filipenses 1:13, cadeias. Ele fala para Timóteo para não se envergonhar das suas algemas e nem do prisioneiro que sou eu. Por que ele fala isso? Tudo bem, 2 Timóteo é a segunda prisão. Então aí, o nosso amigo JS,
também conhecido como John Stott, o velhinho santo e estudioso, no seu comentário de Efésios 6, lembra-nos que, então vamos lá, Paulo escreveu Efésios quando estava preso em Roma e tinha um soldado lá. Ele olha esse soldado romano pesadamente armado, que é aquilo que os gregos chamavam dessa palavra que você tem aí, panoplia, e o Espírito Santo leva ele a fazer comparações da armadura do soldado com a armadura do soldado cristão. Se tornou um clássico. De novo, citando a editora Cristã Evangélica, tem uma revista de culto infantil sobre a armadura de Deus. E não sei se ainda é ela quem faz, a Miriam, esposa do pastor Geraldo lá de São Paulo, faz um bonequinho assim de uns 40 centímetros, 50, de EVA, de cada peça da armadura. Foi a única revista que eu tive que ler toda. Tive que ler força de expressão lá, porque não era minha área infantil. Muito bem feito. Então, o que Paulo faz? E vocês sabem, ele olha para a armadura do soldado que está perto dele e faz a comparação. Ele disse: esse cinto é o cinto da verdade, a couraça é a couraça da justiça, o escudo é o escudo da fé, o capacete é o capacete da salvação, a espada é a espada do Espírito, e o calçado é o evangelho da paz. E o pessoal de teologia bíblica das Paulinas, o último texto lá é sobre Efésios 6, 10 a 20. Que coisa maravilhosa que Stott fez. Mas o Dr. Martin Lloyd Jones foi além, né? Ele escreveu um livro de umas 400 páginas onde ele descreve cada peça dessa armadura de Deus. Recentemente, ouvindo uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele cita Lloyd Jones, falando que esses dardos inflamados do maligno, aquelas coisas que de repente vêm do nada, mas tem o escudo da fé para poder apagá-los. Muito bem. Então, aqui um pouquinho só, rapidamente, de cronologia. Então vamos lá. 61 e 62 depois de Cristo, Paulo está preso em Roma, já vimos. Ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Depois ele sai da prisão, como ele mesmo disse. Pastor Guilherme, no dia que pregou, até lembrou que tinha essa possível dupla aplicação, né? Interpretação da palavra salvação, que poderia se referir à salvação eterna ou salvação da prisão e não vou morrer ali. Mas tem outro texto nessas cartas que ele diz claramente que o Senhor vai tirar ele dali. E tirou, está ali, Filipenses 1:25 e Filemão 22. Depois, durante mais ou menos 2 ou 3 anos, ele vai para um ministério na Ásia Menor e na Grécia. É nesse tempo que ele escreve 1 Timóteo e Tito. Aí sim, ele é preso a segunda vez em Roma. Agora, não sei se acabou, tá? Não tem mais o dinheiro na caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal de Jerusalém. É onde ele está preso. É a última carta dele. Aí sim, ele é novamente preso, julgado, condenado e decapitado em Roma. É quando ele escreve 2 Timóteo. Pronto, essa é uma cronologia simples, básica e segura. Muito bem. Passada essa introdução histórica, quero lembrar para vocês também o seguinte. Lembrar, eu sei que vocês sabem disso, vocês dão aula disso. As cartas de Paulo, elas são caracterizadas por textos argumentativos. O que significa isso? Uma coisa bem da literatura. Um texto argumentativo, ele tem como objetivo convencer alguém das nossas ideias. Às vezes alguém fala sobre a pessoa assim: fulano é bom de argumento, hein? Você vai conversar com ele, ele é bom de argumento. Ele tem respostas políticas, tipo assim. É constituído por um primeiro parágrafo curto, que deixa a ideia no ar. Depois o desenvolvimento deve referir a opinião da pessoa que o escreve, com argumentos convincentes e verdadeiros e com exemplos claros. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai nos ajudar muito no texto de hoje. E como principal objetivo aqui no seminário
o principal, vou repetir, só 4 anos, é você aprender para depois ensinar, que o tempo que você passa na faculdade, que o tempo que as pessoas também passam na faculdade, na universidade, no seminário, comparado ao tempo de ministério, muitas vezes é 10 vezes menor. 4 anos de seminário, 40 de ministério, 50 de ministério, 55. Então o propósito qual é? É só a nota. O propósito é a gente aprender para alimentar as nossas ovelhas. Só isso. Então um texto argumentativo. Por que eu estou falando sobre isso? O contexto textual de Filipenses 2:12, ele começa assim, não vou ler tudo de novo, mas o versículo 12 sim. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Volta para Filipenses 1:27, e o que Paulo diz? O texto que o pastor Gessé pregou, mencionou. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando o quê? Ou estando o quê? Ausente. Ele volta ao assunto de novo, porque ele já esteve na igreja de Filipos, mas agora onde ele está? Preso. Aonde? Em Roma. Então ele quer ter a certeza que mesmo ele estando ausente, as pessoas vão obedecer. Agora, esse final de semana, uma mãe, não a minha mãe, junto com o marido, estava compartilhando comigo 2 filhos, um menino de 14 e outro de 10, que eles iam para um retiro, só os casais. E aí o filho falou assim: ah, mãe, que bom que a senhora e o papai não vão estar em casa, hein? Agora eu vou poder fazer tudo o que eu quiser. Falou assim para eles, como que provocando. Ela disse: ué, meu filho, eu não sabia que você pensava assim. Não foi assim que nós te ensinamos. Quer dizer que você vai esperar a nossa ausência, né? O ditado popular vem do mundo animal, mas ele é muito válido, né? O gato sai e os ratos sobem em cima da mesa. Vamos aproveitar. Então Paulo está falando sobre esse assunto desde o capítulo 1 até o versículo 27, chamando-os a viver de modo digno do Evangelho. Segundo, no capítulo 2, dos versículos 1 a 4, o que ele faz? Ele faz um convite à unidade e à humildade. É claro, meus irmãos, da mesma forma como o médico pega o resultado do seu exame, seja de sangue, seja por imagem, seja o que for, e vai passar o tratamento, o medicamento conforme o resultado. Então Paulo escreve, inspirado e dirigido pelo Espírito Santo, conforme as necessidades daquela igreja. Então, com certeza, ela estava precisando de unidade e de humildade, porque é onde ele fala que vocês completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento, o mesmo amor, sejam unidos de alma, não façam nada por interesse pessoal, mas por humildade, não por vanglória, considerem os outros, cada um superiores a si mesmo, não busque o que é seu, mas sim o dos outros, pedindo humildade e unidade e humildade. E em terceiro, é como se ele dissesse assim: eu vou dar um exemplo para vocês. Só que o exemplo que ele deu, ele pegou lá em cima. Por isso que ele começa o capítulo 2, o versículo 5, dizendo assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. A outra versão diz o mesmo sentimento. É a mesma palavra que aparece aqui no versículo de número 2. Sejais unidos de sentimento. É a mesma palavra para Cristo. O que ele fez? Olha quem ele era. Ele era igual a Deus. O Fio falou isso semana passada. Forma de Deus, forma de homens. Morfê, forma. O que ele fez? Ele abriu mão dessa posição. Jamais aceitem que ele abriu mão da sua essência. Nunca. Essa questão de autoridade e submissão na Bíblia precisa ser bem entendida. Marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados, Efésios 6.
Como diz a famosa frase do nosso amigo JS, também conhecido como John Stott, no seu comentário, ele lembra: a diferença do papel não é a igualdade do valor. A Bíblia nunca diz que a mulher tem menos valor que o homem, que o empregado vale menos que o patrão, que um filho vale menos que um pai. Não, eles estão em posições diferentes. Então o que Jesus fez? Ele abriu mão, ele renunciou à sua posição, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Paulo está dizendo assim: ele que tinha tudo para não fazer, fez. Quem somos nós? Esse é o exemplo. O clássico Filipenses 2, 5 a 11. Mas também, por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É aquela expressão de Hebreus 12, 2, que às vezes algumas pessoas confundem. Preste atenção, não está aqui. Hebreus 12, 2 diz assim: que Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Hebreus 12, 2 é o contrário de Filipenses 2, 5 a 11. A alegria que lhe estava proposta. Então vamos lá, as perguntas básicas. Quem fez essa proposta para ele? Certamente o Pai. Que alegria é essa? Melhor resposta que eu já li em comentários é: a alegria de ser o Salvador do seu povo. A alegria de ter o nome acima de todo nome. A alegria de ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Assenta-te aqui à minha direita, meu filho, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Então Deus o exaltou sobremaneira. Não é um Cristo vencido, é um Cristo sofredor. Por isso que quando ele está indo para a cruz, aquelas mulheres estão chorando, ele para e diz assim: vocês estão chorando por quem? Por mim? Não, chorem por vocês. Eu sei o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, e daqui a 3 dias onde é que eu vou estar. Amém? Então, Filipenses 2, 12 a 18 é a conclusão do que o apóstolo começou a falar em Filipenses 1, 27. Eu não tenho dúvida disso. Muito seguro. O texto da semana que vem, que vai ser exposto pelo pastor Tiago, ele já muda de assunto. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo. Acabou o assunto. Então agora eu vou entrar no texto de hoje. Estou no meu tempo. Vamos lá. Contexto histórico, contexto textual. Ali está repetindo. Então Filipenses 2, 12 a 18 é a conclusão do que o apóstolo começou em 1, 27. Por isso que o texto grego começa assim em Filipenses 4, 12. Hoste agapetoi mu. Portanto, amados meus. Olha aí. Eu sei que vocês já sabem há muito tempo, mas sabe que hoje que eu descobri a América aqui no Logos, né? Tem um lugar que você clica lá e cópia visual, ele manda direto no slide do PowerPoint na sequência do meu. Eu falei: é demais, hein? Olha aí, grego 1. Hoste começa com aspiração. A primeira palavra na transliteração tem que ser a letra Elson. H. Falei para você que funciona? Você acha que é só na sala de aula? Aqui, ó, no púlpito. Aliás, se o grego não for para o púlpito, para a sala de aula, para a revista escola dominical, eu me demito. Mas eu amo isso daqui. Então, por que ele está falando? Assim que, de tal modo, assim o que eu acabei de falar para vocês. Agora ele vai dizer, ó, eu coloquei a transliteração por uma coisa que eu vou usar daqui a pouquinho. Foi quase tradução literal. Então, o que nós temos aqui nesse texto? Não se assustem, aqui não tem exibicionismo, nós estamos num curso teológico. Olha que coisa interessante. 3 vezes, palavras que se repetem na exegese e na homilética. Presta atenção nelas. Quando a pessoa está falando, muitas vezes você não fala assim, ó, tá vendo? É a 3ª vez que ele fala isso. É a 3ª vez que ele repete isso. A repetição é a mãe da sabedoria.
Então, Paulo usa nesse texto aqui, só 2 versículos, finalzinho do 12 e no 13, 2 vezes, o verbo energel, da onde vem a palavra energia. E no meio dessa palavra está o substantivo ergon, que significa trabalho. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Por causa dessas 5 atitudes da obediência cristã. Se você precisa de um tema, o tema da mensagem de hoje é 5 atitudes da obediência cristã. Bem simples. Primeiro, desenvolver a salvação. Segundo, fazer tudo sem murmuração nem contendas. Terceiro, brilhar como luzeiros no mundo. Quarto, preservar a palavra da vida. E quinto, alegrar-se com os outros. É claro que eu vou ficar mais tempo nesse primeiro. Sabe por quê? Naquele comentário exegético do Gordon Fee, que é um dos especialistas muito respeitados em Novo Testamento, o coautor do Entendes o que Lês, do Manual de Exegese, ele lembra que esse texto as pessoas usam para debates, e Paulo deu umas 3 voltas lá no túmulo, dizia, eu não estou entendendo, porque quando diz assim, desenvolvei a vossa salvação, está vendo? Você tem uma parte na sua salvação, você tem que desenvolver, você tem que, senão você não vai ser salvo. O que ele quis dizer com isso? Quando ele diz aqui, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, é a mesma coisa que ele diz em Filipenses 1:27, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Conforme está no slide, ponham em ação a salvação de vocês. Em Mateus 3:8, João Batista está pregando e diz assim, mostrem que vocês abandonaram o pecado praticando obras dignas. Aquela velha pergunta que você a ilustração que você já ouviu há muito tempo, quando é que o ladrão deixa de ser ladrão? Quando ele para de roubar? Não, quando ele tem a oportunidade de roubar e não rouba. Quando você abandona algum vício, a pessoa te oferece, você diz não. Pode falar muito obrigado, não tem problema não. Obrigado. Ué, parou de fumar? Ué, parou de beber? Ué, você não faz isso mais? Mostrem que vocês são pessoas salvas por Jesus Cristo. Ele não poderia estar falando isso aqui, meus irmãos, em Efésios, é por causa de aulas de Efésios, né? Em Filipenses 2, porque no capítulo anterior ele acabou de falar que Jesus foi obediente até a morte de cruz e morrer na cruz. Por quê? Por quem? Por nós. Então, se ele já pagou o preço, como é que eu vou desenvolver a minha salvação? Desenvolver é tradução de katergazomai. Katá, preposição, e ergazomai, o chamado verbo preposicionado. Realizar, executar, conquistar, fazer aquilo do qual alguma coisa resulta, produzir. É a mesma ideia que Tiago fala para alguém no capítulo 2. Vamos fazer o seguinte, tu tens fé, eu tenho obras. Você me mostra essa fé sem as obras, e eu com obras te mostraria a minha fé. E os irmãos que já estiveram na sala com a gente, naquele quadro, não tem nenhum problema, não tem nenhum debate, ele não está em contradição, em choque com o apóstolo Paulo, ele não está falando, o que ele está falando, e a coisa se encaixa perfeitamente. Cadê o Netinho? Um abraço para ele lá, o bispo da Central de São José lá. Então, é isso, se encaixa. O que quer desenvolver? Ponha em ação a sua salvação. Mostra. É isso que ele quer dizer. A NVT, a nova versão transformadora, diz assim, quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Eles pegaram a ideia. Trabalhem com afinco a sua salvação, viva como um salvo. Aquela frase também que você já falou e já memorizou. As obras não salvam, mas o salvo demonstra boas obras. Pratica boas obras. É claro. Já quero fazer 5 aplicações.
Primeiro, Paulo está pedindo para o crente pôr em ação a sua salvação, e eu quero aproveitar isso aqui, embora esteja na prática de aplicação, mas um pouquinho de interpretação, porque Deus está pondo em ação o poder deles. É uma outra parte também muito mal interpretada muitas vezes por muitas pessoas. Aqui a versão diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Está vendo? Deus é quem efetua. Então isso aconteceu, Deus efetuou. Isso aqui aconteceu, Deus efetuou. Isso aqui Deus efetuou. Não. Ele não está falando sobre isso. Porque o Deus efetua é o mesmo verbo para desenvolver. A única diferença é que lá é catar mais ergon. E aqui é mais catar mais energel. E aqui é só o energel. Sabe o que ele está falando? Desenvolvam a salvação, ponham em prática, porque Deus está com vocês. Ele está agindo em vocês, conforme o seu poder que opera em nós. Nesse texto, interessante, que bênção, coincidência, entre aspas, né? João 15. Porque todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E Jesus mostra nesse texto, onde aparece 11 vezes o verbo meno, que é o verbo grego para permanecer, que a videira, que o ramo depende 100% de estar ligado à videira para que produza fruto. E é nesse texto de João 15,5 que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então, quando ele diz Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, ele está agindo em vocês. Vocês não estão sozinhos. Tem um contexto de perseguição, tem um contexto de luta, mas façam no poder e na força do Espírito Santo. Paulo está pedindo para o crente pôr em ação a sua salvação, porque Deus está pondo em ação o poder dele em nós. É isso que ele está querendo dizer. Paulo, eu não consigo, não vai conseguir mesmo, mas Deus está agindo em você, senão não estaríamos aqui. Número 2, segunda lição para a minha vida. Ele fala para ser irrepreensível e puro. Não se trata de um estado de perfeição ou impecabilidade, mas de ser aprovado por Deus como pessoa fiel, que luta para obedecer ao seu Senhor. Deus honra as intenções do nosso coração. Eu não estou dizendo que elas são boas, não são boas sempre, mas Ele lembrou que eles precisam trabalhar para serem irrepreensíveis e puros. A sua intenção é obedecer. Quando você estiver no ministério, mais formado, irmão, irmã, alguns membros da igreja vão estar diante de você, vão chorar, vão dizer: pastor, eu não quero essa vida, eu estou falando sério, eu não quero continuar praticando o mesmo pecado, eu estou falando a verdade. Eu falo: eu acredito plenamente em você, e Deus vê a sua luta, e Ele vai honrar você. Amém? Tem algo precioso aqui, porque Paulo fala, depois do ser irrepreensível e puro, para que possam brilhar como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. E nós estamos colocando aqui que o exemplo supremo, clássico, de alguém que fez isso foi um homem chamado Noé. Todos nós sabemos, e vocês dão aulas sobre a causa do dilúvio, que é um juízo de Deus. E o texto diz claramente aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo, não a maioria, não alguns, todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Aí vem o famoso mas Noé, porém Noé 6:8, achou graça aos olhos do Senhor.
E esse é o versículo que eu quero dar destaque, que você já está vendo aí no slide. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Como eram os contemporâneos de Noé? É só ler de novo. Maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e todo desígnio do coração era continuamente mau. Sabe onde aplicar isso aí, meu querido irmão e irmã seminarista? Lá para aqueles adolescentes, lá para aqueles jovens que você está cuidando. O famoso andar na contramão da história. Não é possível, é possível. Noé andou. Porque lá Paulo fala assim: vocês resplandeçam como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Todos nós sabemos da luz do mundo, o sal da terra. Jesus disse: você não pega a luz e coloca ela num lugar escondido debaixo da mesa, lá ficou alqueire. Como acontece aqui em todo lugar que a gente está pregando, luz está sempre em cima, no teto, para que todos vejam, para que ela possa iluminar. Fala isso para os adolescentes, fala isso para os jovens. Agora eu não estou falando de mim, eu estou falando de Noé, hein? É ele, não sou eu não. Ele era justo e íntegro no meio dos seus contemporâneos. Andava com Deus. Quem foi? Tudo bem. Ou foi Louis Perry Schaeffer ou Berkhoff na sua sistemática, que quando fala sobre o ambiente original do primeiro casal, eles dizem assim: eles tinham tudo para não pecar. Eles usam muito isso para assim: o homem sempre é fruto do meio, comportamento, mas eles tinham tudo para não pecar. Quando Natã foi confrontar Davi, dentre as coisas que ele disse, o Senhor usou, ele falou assim: eu te dei tudo o que você pediu. E se você pedisse algo mais, eu daria algo mais. Isso dói na gente. Então lembre isso, dá para andar na contramão da história. Não foi fácil para Noé. Ele era justo e íntegro e andava com Deus entre os seus contemporâneos. Billy Graham tem um famoso sermão sobre dizer não. Dizer não. Entenderam? Número 4. Preservar a palavra da vida é cada vez mais necessário hoje. Podia ser até tema de uma mensagem. E a coisa é séria mesmo, né? Não é só... Primeiro quis justificar, agora está mais claro, né? Atualizar a Bíblia. James Orr, O-R-R, foi um ministro presbiteriano escocês e professor de História da Igreja e Teologia. Ele nasceu em 1844 e morreu em 1913 em Glasgow, na Escócia. Dizem que ele foi um brilhante defensor da doutrina evangélica, um ilustre mestre da Bíblia. E naquela época ele predisse sabiamente isso que está aí no slide: a batalha teológica dos últimos tempos, faltou um S aqui, né? Dos últimos tempos, seria travada à volta da fortaleza do mérito e da autoridade das Escrituras. E a gente vai percebendo isso mesmo nos livros teológicos. Como vai percebendo aquela famosa ilustração do chefe do navio, do capitão, que ele pode virar só um pouquinho o leme, vou chamar assim, e vai para um rumo completamente diferente. Se você está dirigindo nessa velocidade normal, 80 km por hora, o que você precisa fazer para tirar o seu carro da estrada? Virar o volante bruscamente ou virar só um pouquinho e segurar? Vai segurando, e ele vai fazendo assim. A gente percebe isso. E James Orr falou essa palavra: a batalha teológica dos últimos tempos
será travada a volta da fortaleza do mérito e da autoridade das Sagradas Escrituras. Homens que escreveram um livro defendendo a inspiração plena, verbal, inerrância das Escrituras. Professores de seminário, anos depois, estão escrevendo ao contrário. Mas eu já falei, não é porque eu falei, sempre tem uma coisa por trás. É para justificar comportamento. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Aquela frase famosa que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes. Ouvi dele. Não tem problema quem criou. Quando a pessoa não quer mudar de vida, ela tenta mudar a doutrina. É fácil. Você está andando num lugar, cada dia mais, a cidade, Goiânia já e outras tantas, né? Você vê um lugar que tem até uma sombra, oh, que coisa boa. De repente, onde você está encostando o seu carro, tem uma placa, proibido estacionar. Se você tirar aquela placa, você estaciona sem problema. Ele tira a placa e o que antes era proibido passa a ser permitido. Quando não quer mudar de vida, tenta mudar a doutrina, como se isso fosse possível. Não esqueça, meus irmãos e irmãs, em Romanos 1, quando Paulo diz, usa aquele verbo, que os homens detiveram, ele coloca no presente, eles detêm a verdade. Eles detêm a verdade na vida deles, tá? Não se esqueça. Detêm a verdade na vida deles e para eles, mas não a verdade de Deus. 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E finalmente, já foi falado, eu trouxe os números aqui, né? Alegrar, o verbo, aparece em Filipenses, nesses versículos, 2:17, 2:18, 2:28, 3:1, 4:4, duas vezes e 4:10. E a alegria, o substantivo, aparece em Filipenses 1:4, 2:2, 2:29 e 4:1. Interessante que essa palavra alegria, no grego kará, que não tem nada a ver com aquele... vocês entendem mais que eu, tá? Se é verdura ou legume. Eu acho que é legume que vende na feira. Alguns nem sabem o que é kará. Eu acho que é parente do inhame ou da batata. É kará. Mas no grego é kará. C-H-A-R é a mesma raiz de caris, graça, de carisma, dons. E palavras gregas que começam com essa raiz, ki, alfa, ro, indicam coisas que produzem bem-estar. Mas para lembrar, alegria na Bíblia é mais do que um estado de regozijo e grande felicidade. Tem pessoas não crentes, não cristãs, que se diz assim dela, interessante, fulano, a pessoa está sempre alegre, né? Tem aquele sorriso fácil, sempre bem-humorado. Tem gente assim. Mas é algo que está vinculado sempre à esperança futura no que Cristo vai trazer ou proporcionar. Amém? Então, quando Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, é só lembrar de uma criança que lembra assim, papai está chegando. E ele falou para mim que vai trazer um presente. Não é isso? Papai está chegando. Ele vai trazer o presente. 5 atitudes da obediência cristã: desenvolver a salvação, fazer tudo sem murmuração nem contendas, brilhar como luzeiro no mundo, preservar a palavra da vida e alegrar-se com outros. Por que alegrar-se com outros? Porque em Filipenses 2:18 aparece 2 vezes o verbo alegrar, e os tradutores colocaram contentar, mas o sentido é o mesmo. Porque o que Paulo quis dizer com essa expressão aqui? Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Literalmente no grego fiquem alegres e alegrem-se comigo. Você tem a sua alegria, alegre-se comigo. Ô Paulo, mas alegrar com você preso em Roma? Mas está tudo bem aqui. Eu aluguei uma casa. E o que você acha que vai acontecer?
Você acha que esse soldado romano vai me influenciar ou logo logo ele está convertido? O que você acha? Quem vai influenciar quem? Não sei se não me preocupo muito com isso, infringindo uma regra de hermenêutica, não terminar uma mensagem com um sermão com ilustração, mas eu sinto muita paz para falar aquilo que vocês já ouviram ou vão ouvir. Dizem que uma jovem cristã, esse é meu último slide, trabalhava numa empresa grande e um determinado dia ela tinha que fazer alguma coisa, chegou para o chefe dela e disse: mas isso aqui não é o que está aqui. Ele disse: não tem problema, fala que tem. Ela disse: eu não posso falar. Mas como não fala? Não, eu não vou falar, isso é mentir. Não, mas nunca, você vai mentir. Não, mas isso é contra os meus princípios cristãos. Então você vai ser mandado embora. Ela disse: tudo bem. Então deixa que outra pessoa faça. No outro dia ela foi para trabalhar, já tinha contado em casa, eu falei: estou esperando. Aí um supervisor daquele gerente chamou ela para conversar. E disse assim: você sabe por que você está aqui? Eu sei, sim, senhor. Então o que aconteceu? Não, ele queria que eu mentisse e é contra os meus princípios cristãos. Eu estou falando dela, tá? Não de mim. E por quê? Não, porque eu tenho o temor de Deus e eu não acho certo fazer isso. Eu sei que vocês vão me mandar embora, mas eu não vou fazer. Tá bom, pode voltar para o seu trabalho. No outro dia, ela, de novo, foi chamada a um outro superior, que era alguém que tinha um cargo de direção. A mesma história. E no quarto dia, quando ela chegou para trabalhar, alguém falou assim: tem um recado para você subir direto para a sala do presidente. Aí ela tremeu de cima e embaixo. Aí ela entrou naquela sala grande, chique. E: pode sentar aqui, minha filha. Estava tremendo. Ninguém tinha acesso assim facilmente. Eu sei a sua história. Você não quis fazer isso por causa dos seus princípios? Assim, senhor, eu sei que o senhor... Eu respeito vocês, não tem nada, mas eu não vou fazer, não consigo fazer. E ele falou assim: olha, já tem um bom tempo que eu estava esperando encontrar alguém como você. E aquela mesa ali, aquela sala, ao lado da minha, do presidente, está reservado para essa pessoa. E eu descobri que é você. Porque se você teve coragem, com respeito, de manter fidelidade ao seu Deus, isso porque você provou que é uma pessoa assim, 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 e eu preciso de alguém assim para trabalhar comigo. Então você pode ir para sua casa, e amanhã quando você voltar, você vai vir direto, e eu vou te orientar o que é que você tem que fazer. Deus honrou. O que Paulo fala nesse texto? Ele começa dizendo: quer seja na minha presença, quer seja na minha ausência, desenvolva a salvação. Faça isso. Deus vê e Ele recompensa. Que Ele nos abençoe. Em Anápolis são 8h30. Vamos ficar em pé? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Ensina a gente a lembrar que tem tanto alimento no texto, tem palavra inspirada, verdadeira. Ajuda a gente a não perder tempo com outras coisas que não vão alimentar nossas ovelhas, não vão produzir transformação de vida, não vão fazer aquilo que o Salmo 19 diz, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, que ilumina os olhos, que dá sabedoria aos simples, que alegra o coração. Jesus diz: quem ouve a minha palavra tem a vida eterna. Ajuda-nos, Pai, a sermos luzeiros nessa geração, só pela Tua graça, que já está em nós,
opera em nós o teu Espírito e nós dependemos 100% de ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.